A possível contratação de Sidney Lopes Cabral levanta aqui uma questão. Com os nomes que têm vindo a público para reforçar o Benfica, uns mais verdade, outros menos, será que José Mourinho está ainda a pensar adaptar a equipa a um 3-4-3? É isso que nós vamos perceber no episódio 2, mas de facto, todos os alas que têm sido apontados ao Benfica, seja o Caruani, seja o Sidney Cabral, seja o Kostic, são todos alas de corredor e com a especificidade de jogarem com três centrais. Vamos ver, porque também aqui a inclusão de Manu Silva pode ser muito importante nesta questão. Vamos lá. Então José Mourinho está no Benfica já há algum tempo, ou seja, estamos a falar aqui de uns meses, estamos a falar aqui também de um treinador que nas últimas passagens, ou seja, e vamos puxar aqui eventualmente o filme atrás até à Roma, onde jogava com três centrais na fase final, ou nos últimos tempos jogava com três centrais, depois também aqui no Fenerbahçe a mesma coisa, e José Mourinho quando chegou ao Benfica foi questionado sobre isso, foi questionado se iria optar pelos três centrais, visto que o Benfica tem poucos, o Benfica tem apenas Otamendi, Tomás e António. Depois há aqui dois jovens da equipa B, o Joshua Winder e o Gonçalo Oliveira, que têm aparecido muitas vezes no banco da equipa principal, mas que acabam por não ser opção, por não têm contado, mas foi questionado por isso e José Mourinho diz que se adapta àquilo que tem. Ou seja, José Mourinho disse que jogava com três centrais porque os plantéis onde esteve estavam trabalhados para três centrais. A questão é, o José Mourinho também teve mais do que uma época no Fenerbahçe. Se não queria os três centrais, porque é que não mudou? Na Roma a mesma coisa, se não queria, porque é que mudou? E isto leva-me a crer que José Mourinho gosta efetivamente de jogar com três centrais e dois alas mais projetados. Pegando no exemplo do Fenerbahçe, tinha por exemplo aqui o Archie Brown, que era um jogador que foi pedido de José Mourinho num dos últimos mercados para vir, salvo erro, da Bélgica para a Turquia, para fazer o corredor inteiro. Ou seja, ele não só quis os três centrais, como quis reforçar ainda essa ideologia de jogo. E agora, no Benfica, embora ele tenha começado pelo seu 4-3-3, já evoluiu para um 4-2-3-1 nos últimos tempos, com a entrada de Barreiro naquele apoio ao ponta de lança, mas de facto, José Mourinho já testou e testou logo contra o adversário mais fraco, na teoria, o Atlético de Portugal, e correu mal, correu malíssimo, não houve treino. Mudar de um sistema de 4 para um sistema de 4 defesas para 3 centrais, que depois no fundo são 5 defesas, isto exige muitas rotinas de treino, exige muitas dinâmicas, muitos processos que a equipa tem que assimilar, porque passa a haver um número de elementos diferente consoante os momentos da equipa, ofensivo ou defensivo. Agora, não houve treino e José Mourinho testou, correu mal, abdicou, voltou ao 4-2-3-1 e a equipa estabilizou e tentada a vencer. De facto, os nomes que têm visto aqui, ou que têm vindo aqui a público, têm sido nomes aqui muito curiosos, porque o Sidney está habituado a jogar com três centrais, o Kostic está habituado a jogar com três centrais, o Caruani também. Por exemplo, agora falou-se em Espanha, e isto acaba por ser, ainda não falei em vídeo nenhum, porque vamos lá ver o que é que aquilo dá, mas falou-se que o Benfica pode estar aqui de alvo no Cortés, que é um central do Barcelona B, também capitão de equipa, 20 anos, vai acabar contrato, ainda não renovou e que à partida vai mesmo sair e o Benfica pode avançar para ele já em janeiro ou no final da temporada. Portanto, estar a reforçar o eixo da defesa, estar a reforçar as alas, dá-me a ideia que José Mourinho pode de facto vir aqui a escolher, digamos assim, um sistema tático diferente. Não estou a dizer que vai assumir esse sistema como principal, mas pode haver aqui uma nuance de ter plano A e plano B. E o plano A parece-me a mim que vai se manter o que está agora, porque José Mourinho também é inteligente e também percebe que a equipa ganhou confiança, ganhou segurança, os adeptos estão a acreditar mais, o Benfica está a vencer e parece-me que o Benfica tem neste momento uma estabilidade até a nível de resultados que o José Mourinho não vai abdicar para mudar de sistema. Parece-me que isso não vai acontecer. O que me parece que pode acontecer é José Mourinho preparar aqui um sistema tático diferente, uma alternativa para alguns adversários ou até durante o jogo conseguir mexer a estratégia do adversário, trocando aqui as voltas no sistema tático. Já agora, e antes de avançar para o quadro tático, agradecer-vos porque houve muitas subscrições esta semana, foi uma absoluta loucura e estamos para aí a 100 ou 120 de chegarmos ao nosso objetivo de 7 mil e estamos quase na nossa meta. Ora, a mim parece-me uma coisa clara, que é José Mourinho gosta de ter muitas
muitas opções. E parece-me opções diferentes, como é lógico, e isso vai fazer com que o Benfica também consiga encarar adversários com diversas estratégias. Depois também me parece que o José Mourinho não se identifica ou não se identificava com grande parte do plantel que encontrou no Benfica. Ou seja, Bruno Lage deixou-lhe aqui um plantel que Mourinho até elogiou, mas a mim nunca me fez aqui grande espécie, porque aqueles elogios que Bruno Lage era muito feliz por ter o plantel que tinha, pareceu-me sempre mind games, ou seja, algo do género que se o Fenerbahçe a perder é porque realmente está ali uma boa equipa daquele lado, ou seja, ele estava-se mais a defender do que propriamente a elogiar o plantel do Benfica. Parece-me a mim. E acho que era mesmo isso, porque ele entra no Benfica, claramente se percebe que está desconfortável. Ele acredita ali 11, 12 jogadores e agora nos últimos tempos sim é que tem vindo a incrementar e se calhar já vamos aqui nos 14, 15 jogadores que José Mourinho confia. Ainda assim é curto para estar em todas as frentes, é curto para abordar todos os jogos que faltam até ao final da temporada e esperamos nós que o Benfica fique na taça até ao fim, fique na taça da Liga até ao fim, fique na Liga dos Campeões o máximo de tempo possível, que é bom sinal, já que o campeonato, esses jogos estão garantidos. Portanto, os outros é esperar que o Benfica fique sempre até ao fim. Agora, olhando aqui para este quadro tático, aquilo que me parece é que o Benfica tem jogado assim, desta forma, mais coisa, menos coisa. O Benfica tem optado por ter aqui o Otamendi, depois aqui agora ultimamente o Tomás Araújo, o Dedic e o Dal nos corredores. Depois aqui o Barrenetxea e o Rios, sendo que o Barrenetxea até tem feito aqui uma construção a 3, lá está, tem vindo para aqui para o lado esquerdo, que é para atrair aqui e ficar um espaço maior sem marcadores, mas isto sem estar aqui a mexer muito nas bolinhas para explicar. Enzo Rios e depois aqui o Auschwitz, o Sudakov, o Barreiro e aqui o Pavlidis. Esta é a equipa base do Benfica, não vamos mexer aqui nos adversários que também não têm grande valor para este momento, mas estes também são aqueles que o Mourinho confia mais. Agora, o que tem vindo a acontecer também é então essa construção a 3 que José Mourinho testou na Liga dos Campeões frente ao Nápoles e tem mantido, que é passar para aqui então o seu médio de construção. E isso também levanta aqui outro tipo de questões, que é a equipa não só fica mais confiante a construir desta forma, como também a inclusão de Manu acaba por ser mais facilitada, porque o Manu, como vocês sabem, pode jogar a 8, pode jogar a 6, que é a sua posição mais vista e é aquela onde ele se destaca, mas também no Guimarães, antes de ser contratado pelo Benfica, jogou muitas vezes como central, ou seja, Mourinho não tinha centrais, excluindo os dois jovens que já se percebeu que não vão ser aposta, o Joshua Winder e o Gonçalo Oliveira, já se percebeu que não vai ser aposta, eles estão lá, estão a treinar todos os dias com o plantel principal e não jogam, é porque não vão ser aposta. Excluindo, o Benfica ficava com 3 centrais, para um esquema de 3 centrais parece-me realmente curto. Com o regresso de Manu, ganha-se aqui uma opção diferente, ainda para mais é um médio que pode ser central e que domina bem o jogo aéreo, portanto, parece-me que este sistema pode ganhar aqui mais alguma força. Outra das questões é que realmente o Benfica não tinha aqui muitos médios para jogar nesta posição. Havia, eventualmente, vocês vão me dizer, havia o Rafael Quintas para apostar, havia o Diogo Prioste para apostar, havia o João Veloso para apostar, havia isso tudo. É um facto, mas também não contavam. Então vamos ser práticos, ou seja, se não conta, não vamos fazer conta com eles. E havia aqui Enzo e havia aqui Rios. Depois o Osnas contou sempre ou para a direita ou para a esquerda, e o Sudakov também ora jogava aqui, ora jogava aqui, ora jogava aqui. O Barreiro, com o Mourinho, até começou por entrar algumas vezes, 2, 3 vezes, para o lugar do Enzo quando o Mourinho chegou, mas rapidamente o Mourinho rendeu-se àquilo que lá já fazia e pôs o Barreiro a jogar cá mais à frente ao lado do avançado. Portanto, se o Barreiro não conta para aqui, se o Sudakov não conta para aqui e se o Osnas só vai jogar aqui em último caso, então parece-me que realmente o Benfica precisa de reforçar ali o meio campo. E eis que aparece o Manu. E então já passa a ser aqui 3 jogadores, ou seja, Enzo, Rios e Manu, 3 jogadores para 2 posições, parece-me um meio campo já bastante mais equilibrado. Daí para a frente, ninguém me convence que o Benfica não vai ao mercado por um ou até 2 extremos e um ponta de lança. Eu diria um extremo e um ponta de lança, mais de responder a cruzamentos, e aqui pode estar então a chave da contratação de Sidney Cabral. Isto porque é o seguinte, ou seja, já percebemos que esta é a estratégia do Benfica, esta é aquela tática mais vista com José Mourinho. Eu diria também que hoje em dia as táticas, os sistemas táticos, e José Mourinho já falou nisso também, não são mais do que casas, ou seja, isto não é mais do que uma casa tática, como se diz agora.
O Benfica não é rígido, ou seja, durante o jogo acontece muitas vezes o Benfica baixar então o médio para entre os centrais, ou para aqui, para arrastar marcações. Ou seja, o Benfica durante o jogo já muitas das vezes opta por 3 centrais, projetando então os seus laterais, baixando muitas das vezes aqui o Sudakov para o meio campo e o Rios para o lado direito, e o Benfica já fica aqui numa espécie de 3-4-3, ou seja, estes jogadores aqui mais no apoio a Pavlidis, que joga lá na frente. Isso já acontece muitas vezes, ou seja, o ponto de partida é que é o sistema tático. O sistema tático, ou melhor, ao contrário, o sistema tático é que é o ponto de partida. O Benfica começa em 4-2-3-1, mas depois vai variando ao longo do jogo, tanto que depois o que acontece também ao longo do jogo é o Benfica baixa as linhas para defender e fica aqui com um 4-4-2 mais declarado, com Pavlidis e Barreiro, e depois aqui o meio campo com Sudakov e o Auschwitz nas alas, Enzo e Rios, e depois então aqui o quarteto defensivo. Portanto, ou seja, o 4-2-3-1, 4-3-3, 3-4-3, 3-5-2, isso são só números e um ponto de partida, porque durante o jogo a equipa vai mexendo e vai se adaptando àquilo que o adversário assim o exige. Aquilo que me parece que o José Mourinho está à procura é de arrancar mais vezes o jogo num 4-3-3, ganhando opções aqui no meio. Lá está, e Manu pode contar para esse jogo. Vamos colocar aqui. Depois, projetando aqui o Dal, e nós já sabemos que o Dal está a subir muito de forma como lateral esquerdo, mas da temporada passada convenceu a estrutura do Benfica e também os adeptos a jogar como ala ou até como médio esquerdo. Portanto, já sabemos que ele na Suécia estava habituado a isso mesmo, a jogar com uma defesa a 3. Portanto, avançando aqui, o Dedic a mesma coisa, habituado a uma defesa a 3, é um jogador mais ofensivo do que defensivo, fazendo aqui o corredor. Isso vai fazer com que o Benfica consiga ter então aqui o Rios responsável pelas transições como ele tem feito, ou seja, as conduções com bola. Vai trazer aqui mais um médio para o lado de Rios, porque à partida vai continuar a ser o Barrenet cheia para já ou o Manu. E depois então aqui, até chegar alguém, pode ver então aqui o Sudakov, o Auschwitz e o Pavlidis. E fica o Benfica assim numa espécie de 3-4-3. E eu acho que é isto que está para acontecer. Sendo que a vantagem de ter o Sidney Lopes Cabral é que ele pode jogar aqui a fazer este corredor e aqui a fazer este corredor, que este é o seu de raiz e é o seu natural, sendo que já vimos que é um lateral ou um ala com muita propensão ofensiva, muitos cruzamentos, com qualidade e com muito golo e assistência. Portanto, aquilo que me parece é que está algo desenhado neste sentido, ok? E isto pode fazer com que o Benfica, até mesmo, isto é que se o Benfica adaptar, isto que eu mostrei aqui, é se o Benfica partir o jogo, partir no sentido de começar o jogo desta forma, ok? Mas também se pode dar outro caso, que é o Benfica, mais uma vez, vamos pôr tudo no lugar, e o Benfica vai fazer aqui uma defesa a 4, vai ter aqui então o duplo pivô, vai ter aqui o Pavlidis, vai ter aqui então o Barreiro, o Sudakov e o Auschwitz. E isto é como o Benfica tem jogado neste momento, e o Benfica, vamos imaginar que começa assim. Se o jogo estiver difícil, eu não acho nada que jogar com 3 centrais seja uma tática defensiva, ou que isso tem a ver com as ideias, ou seja, eu posso jogar com 3 centrais e ser defensivo, ou posso jogar com 3 centrais e ser ofensivo. Vamos imaginar que o Benfica quer ir para cima do adversário. É muito fácil de colocar aqui o Pavlidis, o Barreiro também onde tem jogado, vir aqui para dentro, sobrecarregar aqui o corredor central com o Auschwitz e com o Sudakov. Depois, reparem, pode-se ganhar aqui uma opção com o Barrenet cheia, com o Manu ou com outro central, que o Benfica até pode ser o António, por exemplo, como foi agora no jogo com a Taça, que jogaram os 3 centrais que o Benfica tem, e o Dedic, então, a fazer toda a largura, a chegar aqui bem longe, e então aqui depois o Lopes Cabral, por exemplo, ou o Dal, a vir cá para cima. Portanto, o que acontece é que isto, assim feito de forma muito básica, o Benfica consegue carregar uma defesa a 4 com nada mais, nada menos, com 6 jogadores, ou seja, acaba até por carregar mais a defesa. Claro que isto depois o que vai acontecer é que estes jogadores vêm cá para trás, isto vai se equilibrar tudo, certo? Eu estou só aqui a explicar assim muito como base, mas isto basicamente o que vai acontecer é uma construção algo deste estilo. Mas o Benfica, isto para percebermos o quê? Que o Benfica começa a ter aqui jogadores de corredor que permitem então chegar ao último terço com mais pessoas. E isso parece-me que é a ideia de José Mourinho. Ou seja,
passando aqui para as fotografias do José Mourinho, deixando aqui o quadro tático, dá-me a ideia que o José Mourinho está a cozinhar aqui algo diferente e que esta nuance de Enzo Barrenetxea a baixar para o lado dos centrais já é a preparação de projetar os aulas para uma alternativa assim que o jogo peça. Portanto, digam-me a vossa opinião. 4-2-3-1, 4-3-3, 3-4-3, 3-5-2, que foi mais assim que o Benfica jogou contra o Atlético, mas já não foi tanto assim, eventualmente, noutras alturas em que o Benfica jogou com 3 centrais, nem que seja um médio a baixar para os centrais. Portanto, digam-me aquilo que vocês acham sobre as táticas do Benfica, sobre as táticas de José Mourinho, mas a mim parece-me sobretudo que Mourinho está à procura de asas e se calhar andamos aqui a chorar por extremos. Pode até, e eu acho que vai chegar alguém, mas o destaque vai estar nos laterais. Não te esqueças, subscreve o canal e comenta a tua opinião. Até breve.